Então, o crédito de carbono surgiu porque há uma necessidade dos países de reduzir as emissões de CO2, de gases de efeito estufa, de acordo com os acordos da ONU que anualmente estão sendo fixados pelos COP, né? Inclusive nós vamos ter uma aqui. Tá? Então, a ONU fixa, digamos assim, nós temos que reduzir de tantos por cento as emissões de CO2, porque esse é o efeito principal do aquecimento global, é o culpado principal do aquecimento global. Isso é uma outra discussão que a gente pode travar, mas a razão é isso. Então você tem indústrias, países industrializados, que toda a indústria e a manutenção do poder industrial, ele se baseia em fontes de energia. E a fonte de energia fundamental e essencial que sustenta todo esse poder econômico dos países industrializados é a energia fóssil. São petróleo, gás, etc. E, obviamente, também os minérios, né? Essas fontes são fundamentais para não só foram fundamentais para a criação dessa revolução industrial, desse poder dos países chamados desenvolvidos e industrializados, que foi feito em cima da colonialização do resto do planeta. Então não é à toa porque os Estados Unidos têm 900 bases militares espalhadas no mundo. Isso não é para espalhar democracia, senão é para garantir fontes de energia e de recursos, essencialmente. Então, o império, se você quiser assim, os países imperiais, né? A Europa fundamentalmente e os Estados Unidos, eles têm a mão mundialmente em cima dos recursos energéticos. Acontece que faz algum tempo atrás, de repente, tem surgimento de outras forças geopolíticas no planeta, como, por exemplo, os BRICS, agora os BRICS Plus, a China, a Rússia, e de repente, o que acontece? Esses países que têm a mão em cima das fontes de energia, que são absolutamente essenciais para sustentar o seu poderio econômico e industrial e científico-tecnológico em decorrência, eles começam a ficar preocupados. Então, se nós não transferirmos todos esses gigantescos recursos para o desenvolvimento de novas tecnologias, de energia alternativas, de fontes de energia que são menos poluentes, menos problemáticos do que o petróleo ou o gás natural, nós não vamos sair desse círculo vicioso. Porque simplesmente que os países desenvolvidos que já são industrializados, que precisam dessa energia, dizem para os outros, para o resto do mundo, vocês não podem mais usar porque a apocalipse climática está chegando. É muito difícil você convencer os milhões de desempregados e famintos e africanos ou asiáticos ou latino-americanos, de dizer para eles, olha, tu tem que aguardar um pouquinho, compram, digamos assim, um crédito, eu pago, tá, para poder poluir mais, enquanto um outro recebe para poluir menos, ou digamos assim, poluir não é uma boa, porque o CO2 não é um poluente, então, para emitir menos de CO2, tá, eu não posso diminuir, então eu vou continuar aumentando, talvez até minha emissão de CO2, mas eu posso, em compensação, pagar alguém, através dos créditos de carbono, para que reduz as emissões de carbono. Então aí eles estabeleceram essa questão do crédito de carbono, que 1 tonelada é um crédito, 1 tonelada de CO2 emitido é um crédito, tá? Essa tonelada emitida é equivalente aproximadamente em termos monetários a $273, pelo menos foi na época. E todos os outros gases de efeito estufa estão sendo comparados
em relação a 1 tonelada de CO2 emitido. Tá? Isso, então, por isso você pode dizer, tem aquele, como chama, carbono equivalente. Quer dizer, por exemplo, se você emite CO2, você emite, por exemplo, um que se chama Global Warming Potential, né? A potencial do que essa molécula pode esquentar, digamos, a atmosfera. Então, isso não importa. O que é importante é que todos os gases de efeito estufa têm um valor monetário, tá, para sua emissão em relação a 1 tonelada de CO2. Pronto. Então existe esse crédito de carbono está sendo negociado da mesma forma como ações nas bolsas de valores. Tá? Então você vê lá, por exemplo, numa comunidade e quer, olha, você pode, por exemplo, aqui na tua comunidade, no teu município, você pode reduzir o CO2, as emissões de CO2, dessa e dessa forma, com esses e esses padrões, ou com digamos assim, nesses compromissos, tá? Geralmente sobre tua terra e tua produção vegetal, tua biodiversidade, tá? E a gente calcula, por exemplo, que você vai economizar, ou você vai baixar, ou reduzir, ou compensar tantas toneladas, digamos assim, de CO2. E você, por isso, você vai receber dinheiro. Então, essa que é a lógica. Em última instância, o que significa? Que os países industrializados inventaram ou descobriram um jeito de permitir para suas indústrias de continuar poluindo, comprando, digamos assim, eu sempre uso poluindo, que é errado, porque o CO2 não é um poluidor. O que está poluindo na queima de fóssil é o caso, o monóxido, quer dizer, o CO, não o CO2, porque nós estamos emitindo CO2 agora falando, né? Então veja só, isso na realidade se transforma num mecanismo de transferir, digamos assim, para os países, digamos, como é que a gente chama? Eu não quero chamar nem de terceiro mundo, nem do segundo mundo, nem de menos desenvolvido, senão dos países menos industrializados, tá? A possibilidade de ganhar um trocado para, no fundo, comprometer direto ou indiretamente seu próprio desenvolvimento. Você está entendendo? Então a gente tem que olhar também por esse ângulo. Eu não estou dizendo com isso, para deixar bem claro, que em todos esses créditos de carbono não podem ter alguma utilidade. Pode ser. Mas em tudo que eu vejo, na realidade, o desenvolvimento local de uma comunidade na Amazônia, e especialmente na Amazônia, porque a Amazônia é o último grande território do planeta, que você pode dizer, em boa parte, floresta não tocada ainda, pouco tocada, né? O resto, os africanos e os asiáticos já destruíram, às vezes, mais de 90% da sua camada florestal tropical equatorial. Especialmente na África, foi muito destruído. O que a Alemanha está fazendo por causa da guerra na Ucrânia, por causa de um monte de guerras e de conflitos e não sei o quê? Eles estão atualmente aumentando. As emissões? As emissões, obviamente. Por quê? Porque eles criaram na guerra lá contra a Rússia, estouraram lá a utilização do gás russo, e por razões políticas eles estão agora num bico sem saída. Eles têm que usar de novo carvão, o povo alemão corre na floresta para cortar madeira, depois proíbem, obviamente, porque cortar a floresta para esquentar a casa não é muito ecológico.
proibiram a energia atômica, a utilização da energia atômica. Agora eles, obviamente, têm uma base energética muito mais poluidora do que tinham, por exemplo, 5 anos atrás. Isso é a tendência. A mesma coisa é que se você tem um país industrializado, tá? Essa indústria se constrói em cima de quê? De fontes de energia.